Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vamos falar sobre o KNCA, Fiagro da Quineia, mais um mês acompanhando este fundo, este Fiagro, que vem indo super bem. E como eu sempre tenho falado, alguns Fiagros aí, numa lista de uns 3, 4, eles apanharam muito em função de outros Fiagros, né? Muito em função do próprio mercado agro. Mas a gente está vendo que a safra de 24-25 vai ser recorde e ainda estão precificados alguns Fiagros muito bons, com o caso do KNCA, precificados muito aquém do que eu acredito que deveriam, mas faz parte, a gente está vivendo um momento muito complexo do nosso mercado. Mas vamos lá, vamos falar sobre o relatório gerencial agora de janeiro. Então vamos lá, o fundo, relatório agora de janeiro de 25, fundo pagou 1,12 por cota. Eu estava curioso para saber, eu tinha visto os rendimentos, eu estava curioso para saber como que ele tinha gerado isso, né? Provavelmente ele ia usar reserva, porque não tinha muita justificativa para ele aumentar o dividendo do jeito que ele aumentou. Então, de fato, ele usou um pouco de reserva, como a gente vai ver daqui a pouco, mas nada com problema. A única coisa que assim, eu fico pensando é qual é o critério que usa para poder uma hora usar reserva, outra hora não. O fundo, uma coisa é você usar a reserva para manter o patamar do mês anterior, por exemplo, ou dos meses anteriores, manter uma linearidade. Outra coisa é você aculha, né? Vai usar a reserva. Não tem muita justificativa, mas assim, não tem também, eu nunca vi a Quiné explicar o porquê que ela usa reserva ou não. Basta você, cotista, confiar na decisão da gestora. Basicamente isso. Então o fundo cota patrimonial 102, cota de mercado 83,94. Se a gente for pegar aqui o fundo, a cota hoje 86,13, né? A gente já começa a ver alguns fundos acima do que eles fecharam em janeiro. E se a gente for ver, ele chegou a dar, ele caiu assim como todos os outros, né? Caiu, a gente estava lá falando de 103, chegou a cair quase 20, quase 24%. E do piso aqui, né? Do chão que ele chegou, ele já voltou a subir aí 9%. Ele chegou a subir uns 15% agora aqui no final do ano, naquele momento que todos os fundos subiram. Aí caiu de novo, caiu para mais um pouco, para R$ 80 e voltou a subir aí para 86. Mas assim, ainda continua na minha visão com um deságio muito grande, até pelo fato da carteira estar muito redonda. O fundo esse mês ele fez uma baita de uma compra. Se a gente for ver aqui, quase 5% do PL ele comprou nesse CRA CDI mais 3,85 do grupo Coruripe, que é um de usinas, né, então, eles até falam que essa operação faz parte de um sindicato de 300 milhões que contam com bancos comerciais, operadores de mercado e tem várias garantias aqui. E aí eu fiquei pensando se esse dinheiro aqui, se esse valor foi usado como compromissada. Porque o fundo ele tinha um caixa, mas eu não sabia o quanto. E assim, a gente não sabe qual é o custo, eu pelo menos não tenho certeza qual é o custo da compromissada do KNCA e dos fundos da Quiné, mas normalmente o pessoal não vai passar muito de CDI mais meio, CDI mais 0,6, 0,7. Dificilmente vai chegar a CDI mais 1, por exemplo. É sempre menos que 1. Então, mesmo que ele tivesse feito compromissada para comprar, valeria a pena. Mas assim, um montante de 132 milhões, olhando aqui pelo caixa, se a gente for pegar do mês passado, eu queria até mostrar isso para vocês. O mês passado, ele estava com 1,8 de caixa, né? 1,8. Embora ele tenha aumentado a questão de compromissada também. Na verdade, ele não tem aumentado. O total dele foi para 108. Mas eu estou fazendo mais a questão do caixa, porque ele tinha 1,8 do PL e agora está com 0,6, só que aumentou o total. Vamos pegar, só para a gente confirmar aqui, ó, compromissado hoje ele está com 8,8. Deixa eu ver quanto que ele estava de compromissada no mês passado. Cadê? 4,2. Então, pode ser que de fato ele tenha aumentado, ele tenha usado uma parte de caixa para comprar esse CRA e usado, feito compromissada reversa também. Mas assim, não vejo tanto problema nesse caso. E aí eu volto, esse é um ponto muito importante para vocês. Para quem não lembra o que é compromissada, tem um vídeo aqui no meu canal sobre alavancagem em fundos de papel, onde eu explico certinho o que é alavancar, compromissado. Então procura no canal, é só clicar alavancagem que vai aparecer ele e o de tijolo. Então,
eu não vejo problema nenhum quando a aquisição, o dinheiro usado pela compromissada é no mesmo indexador e você tendo um spread aí de quase 3% a mais. Então eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Isso aqui é uma falha dos relatórios da Kinea, porque eles não colocam o custo da compromissada e nem os prazos, né? Mas acho que eles se utilizam da máxima que eles são Kinea e todo mundo gosta da Kinea, então eu não preciso informar isso. Inclusive, eu até já cheguei a comentar num dos vídeos a KNRI, vídeos que tem alavancagem, principalmente fundos de tijolo, que era interessante que eles colocassem os gráficos de amortização. Não é porque é Kinea que não precisa mostrar as coisas, né? Embora a gente saiba que é tudo muito bem feito, mas não custa nada, né? A gente já chegou num nível de maturidade que a gente precisa desse tipo de informação. Então eles colocam aqui, ó, ressaltamos que a carteira de crédito do fundo permanece saudável, isso que acho que é o ponto mais importante. O KNCA apresenta uma alocação de 108%, claro que esses 8 acima do PL. Aí eu falo, Eric, como que o fundo consegue alocar mais do que 100% do PL? Porque ele tem dinheiro que não é dele, é dinheiro de compromissada que ele vai precisar devolver. Então ele se utiliza dessa diferença de spread para ter um lucro, um ganho na operação. Ele pega dinheiro emprestado a CDI mais meio, CDI mais 0,8 e faz um investimento a CDI mais 3,8. Então ele tem quase 3% aí de ganho real nessa brincadeira. Só que a gente não sabe o prazo, né? Mas assim, eu não vejo problema nenhum nesse tipo de compromissado, porque a gente vê que, a não ser que o devedor tenha problema, mas assim, pelo que eles colocaram, um devedor bem tranquilo, o problema é quando você faz descasamento de indexadora, você pega dinheiro CDI e investe em IPCA. Então o fundo hoje ele tem CDI 61%, IPCA quase 47%, aí, marcação 8,71 IPCA, CDI 3,95. Hoje o maior bioenergia, né, e provavelmente vai aumentar com essa entrada dessa nova compra. Dividendo de 1,12 por cota, 1,10 Eles até colocam aqui, né, que a gestão decidiu, com uma medida de boa prática, implementar uma estratégia de incremento gradativo da reserva de lucros do fundo. E aí que tá. Eles falam, entendemos que as reservas constituídas de 0,73 podem ser utilizadas para diferentes fins. Aí que fica confuso, né? Porque incremento, se a gente for pegar aqui, o fundo estava com 84 centavos de reserva no mês passado e passou para 73. Eu entendo, salvo engano da linguística, da semântica, incremento é você incrementar, é você adicionar, você colocar. Então, se eles colocam que eles decidiram como uma boa prática incrementar, fazer um incremento gradativo, ou seja, subir as reservas, eles reduziram a reserva. Não fez muito sentido para mim. Eu não sei, eu espero que eu esteja errado nessa minha análise, porque não faz o menor sentido isso. Então, se você tiver alguma opinião contrária, deixa aqui nos comentários, porque eu de fato, se a gestão decide aumentar, fazer um incremento da reserva, ou seja, eu vou aumentar as reservas eles falam para questão de robustez, para ser utilizada para diferentes fins, que seja. Eles reduziram a reserva, então teve incremento, teve decréscimo da reserva. Bom, se alguém tiver algum entendimento diferente, deixa aí nos comentários. O fundo então está com aquele 8,8 de compromissada, e a gente vê aqui, né, que o fundo gerou bem menos do que o mês passado, mas mesmo assim pagou mais, ele utilizou reserva, ainda assim é uma reserva robusta. E se a gente pega o histórico de pagamentos do KNCR, ele é muito parecido com a lógica do Canip, KNCR, KCRE não, mas de outros fundos da Kinea, tirando o KNHF, que eles praticamente não se preocupam nada em linearizar dividendo, eles pagam o que recebe, não tem. Só que aí que tá, esse mês ficou um pouco estranho, eu não entendi muito bem esta jogada. E aqui, pessoal, um ponto muito importante. Para fundos que eles têm, o fundo é uma carteira CDI e PCA. Se a gente for ver aqui, é CDI 60, quase meio a meio, não é tanto meio a meio, mas é quase meio a meio. Então isso que eu vou falar agora vale muito para todos os fundos que têm essa composição, porque o mês que vem podemos ter uma questão de diminuição do rendimento, exatamente porque a inflação de janeiro foi 0,16, a gente está vendo aqui que ela já vai entrar no mês que vem, porque o fundo usa dezembro e novembro, então para o mês que vem vai ser janeiro e dezembro. Janeiro foi 0,16 e na parte CDI
Por mais que provavelmente, não, a próxima reunião do cupom acho que é março, então não vai entrar ainda um aumento de 1%. O mês de fevereiro tem muito menos dias úteis do que os outros. Ele já tem menos dias normalmente. E o carnaval, tem o começo do carnaval, então ele já tem menos dias úteis. Então isso reflete diretamente no impacto do rendimento CDI. Então provavelmente esses fundos que têm os dois, tanto IPCA quanto CDI, devem ter um rendimento menor no mês que vem. Vamos averiguar exatamente por que a gente vai perder aqui, se a gente avaliar, está perdendo praticamente aqui 24,24 de rendimento, porque é o que é a inflação de janeiro, por tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. Beleza? Então a cota está em 86, né? Ela está mais ou menos aqui, está até acima, né, do que fechou, mas ainda assim é um baita do retorno, se a gente for ver, um spread, um yield IPCA de 12%, menos taxa de administração, de CDI praticamente 13,65, bem interessante. Beleza, pessoal, interessante que a gente vê, né, o deságio que ele tá, que não justifica, na minha visão. Carteira bem equilibrada, sem problemas nenhum. Beleza, pessoal, então era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.